O Reddit tem muitas postagens bizarras e aterrorizantes. Tenho uma série, Postagens Perturbadoras do Reddit, que explora algumas delas. Eu pensei que o que vamos cobrir hoje merecia seu próprio vídeo, pois é bastante longo e extremamente perturbador. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Também tenho Patreon e PayPal, então se quiser apoiar o canal, fique à vontade para conferir os links na descrição. Você também pode me deixar uma gorjeta clicando em agradecer abaixo deste vídeo, fico grato a quem o fizer. Este vídeo discutirá tópicos sensíveis que podem ser gatilhos para alguns. Recomenda-se discrição do espectador. Torne-se membro do canal ou acesse meu Patreon para assistir à versão sem cortes deste vídeo, com detalhes extras muito gráficos para esta edição. Obrigada ao Daryl, um dos meus patronos, por sugerir este tópico. A história desta usuária do Reddit começa em setembro de 2017, quando ela postou no subreddit de incesto, explicando que havia se apaixonado pelo pai dela. Tenho certeza de que você já pode perceber que esta vai ser uma história bastante perturbadora, mas na primeira metade da postagem eu esqueci por um momento para onde isso estava indo e simpatizei com ela, pois parece que ela não teve exatamente a vida mais fácil, mesmo que ela reconheça que é relativamente privilegiada. Para resumir, a original poster é uma mulher trans que desde jovem sempre teve interesses mais estereotipadamente femininos. Os pais dela se divorciaram quando nasceu porque o pai traiu. Ela morava com a mãe e via o pai 2 vezes por semana, nos fins de semana e nas férias de verão. Ela começou a transição logo após completar 13 anos e descreveu o ensino médio como terrível, por isso ela mudou para uma escola diferente para um novo começo após sua transição. Os colegas de escola dela inicialmente se interessaram por ela, mas isso mudou quando descobriram que ela era trans, o que a fez se sentir bastante solitária. Ela conheceu seu primeiro e único namorado de verdade no subreddit de Traps, que a seção sobre descreve como para postar fotos e vídeos de jovens e belas traps e femboys. Ela não menciona sua idade em nenhum momento. O subreddit é impróprio para o trabalho e não está claro se ela tem pelo menos 18 anos, pois só se refere a si mesma como adolescente. O namorado dela morava distante e era bem mais velho. Ele a fez se sentir confortável com sua identidade, a apoiou e a ajudou em um momento difícil e não demorou muito para que a comunicação deles tomasse um rumo maduro. Ela o descreveu como muito dominador e, embora muitas vezes falassem sobre se encontrar ou até mesmo ela morar com ele, não parece que eles já se encontraram. Pode-se inferir que ela foi aproveitada por ele e ela eventualmente descobriu que ele era casado e tinha filhos. Ela ficou de coração partido, mas eventualmente o perdoou e continuaram juntos, até que, paranoico e preocupado que ela contaria para a esposa, ele cortou todo o contato, o que pareceu afetá-la muito. Original poster descreve seu pai como muito viril e disse que o admirava por isso. Ela insinua que ele era um bom pai e a aceitava como ela era. Uma noite, ela se abaixou para pegar a tigela do cachorro e afirma que pegou seu pai olhando para ela, citação, não de uma maneira paternal. Antes disso, ela tinha uma pequena paixão por ele, mas o olhar que ele deu a ela naquela noite levou seus sentimentos a um outro nível, e ela não conseguia parar de pensar nele de uma maneira explícita, e disse que pensava nele como um namorado, e não como um pai, fazendo várias tarefas domésticas para desempenhar o papel de dona de casa. Um dia, ela decidiu bisbilhotar o laptop do pai e encontrou muito conteúdo adulto com mulheres trans. E isso só fortaleceu o que parecia ser sua ilusão de que algo poderia acontecer entre eles. Ela disse que, a partir de então, ficou obcecada com a ideia de ter algum contato com ele. Ela concluiu a postagem pedindo conselhos sobre como proceder, dizendo que tinha suas reservas, mas queria testar as águas e ver como ele reagiria. Neste ponto, ainda tenho algum nível de simpatia pela original poster, como eu disse em vídeos passados que giram em torno de outras parafilias, as pessoas não as escolhem. O que importa é como escolhem agir, pois isso é inevitável. Parece muito provável que a experiência da original poster com o homem casado mais velho causou danos psicológicos duradouros.
E eu não ficaria surpresa se isso explicasse parcialmente seus sentimentos equivocados em relação ao seu pai. Se isso tivesse sido postado em um subreddit diferente, imagino que a maioria dos usuários teria tentado fazer com que ela entendesse e destacado os muitos problemas com esta postagem. Mas é claro que isso é r/incest, e então todos a encorajaram e deram dicas de como agravar a situação. Felizmente, em uma postagem de atualização, parecia que a original poster havia ganhado alguma perspectiva e percebeu que estava pensando irracionalmente antes, pois ela disse que, embora ainda tenha dias emocionais loucos às vezes, ela decidiu que essa fantasia deveria apenas permanecer uma fantasia porque ela era dependente de seus pais, amava sua família e pensava que, se insistisse em algo, as pessoas se machucariam e seu relacionamento com o pai seria destruído. Ela admitiu que seu relacionamento anterior moldou sua mentalidade atual e seguiu respondendo perguntas feitas depois da postagem inicial. A maior parte do texto não contribui para o enredo, portanto será omitida no momento. A próxima atualização foi 8 meses depois e, após um passo à frente, foi um sinal de 2 passos para trás. A terapia de reposição hormonal da original poster havia sido aumentada e, embora ela tivesse experimentado algumas das mudanças físicas desejadas, ela costumava ser muito emocional e também sofreu algumas consequências físicas negativas, como a incapacidade de usar certas partes do corpo. Ficou claro que ela voltou atrás em sua decisão de manter a fantasia como uma fantasia quando ela disse: "Agora estou preocupada que será estranho que eu não possa ser o que meu pai quer." Ela continuou falando sobre o conteúdo adulto que achou no laptop do pai e disse estar preocupada por não se encaixar no tipo dele. Ela admitiu que pode ser um pensamento irracional, mas disse que a tensão entre eles estava crescendo. Quanto mais feminina ela parecia, mais ele mudava ao seu redor, fazendo-a sentir como se estivessem em um relacionamento, embora tudo isso possa estar apenas em sua mente. Tenho certeza de que não sou a única que se sente bastante desconfortável ouvindo tudo isso, mas ao mesmo tempo é meio fascinante do ponto de vista psicológico obter uma descrição tão detalhada de seus pensamentos e sentimentos. Algumas partes são bastante gráficas, então não posso entrar em muitos detalhes aqui, mas, através dos ocasionais momentos de clareza, parece que ela está totalmente fixada na ideia de estar em um relacionamento e ter contato inadequado com o pai dela. Nós só ouvimos o lado dela da história, então quem sabe se esses sentimentos são recíprocos, eu espero que não, ou se a percepção dela desses momentos em que ela acredita que o pai dela está insinuando que sente o mesmo são totalmente distorcidos. Vale ressaltar que ainda não sabemos a idade de Opie quando fez essas postagens. Na última atualização, ela mencionou que sua mãe tinha mexido nas coisas dela e a forçou a mostrar o telefone uma noite, e ela acabou vendo coisas que não deveria, algum conteúdo adulto que parecia ser de natureza desviante. Como resultado, sua mãe tirou as fechaduras da porta dela, sugerindo que ela ainda é bastante jovem, pois a maioria dos pais não tomaria tais ações se a filha fosse uma adulta, embora seja difícil afirmar com certeza, pois cada família é diferente. No próximo post, a original poster descreve seu primeiro encontro com um homem. É um post muito longo e extremamente gráfico. Ela descreve tudo o que aconteceu em detalhes e, honestamente, é meio triste. Ela gostou da experiência em geral, mas no começo se sentiu triste e assustada. Parece que ela não antecipou quão intensa e difícil seria a situação, e o homem também a filmou sem pedir sua permissão primeiro. Parece que ele era bem mais velho também, pois eles saíram para jantar depois, e ele disse ao garçom que ela era seu filho que estava tentando ser uma menina. Ela também revelou no final que, como seu primeiro namorado, ele era casado e tinha filhos. Ela claramente gosta de ser dominada e humilhada, então ela estava principalmente nisso. Mas honestamente parece muito para seu primeiro encontro desse tipo. Na próxima e última postagem de original poster, as coisas ficaram ainda mais sombrias. O título era Male to Female Trans Girl. Finalmente tive a coragem de ficar com meu pai. Neste ponto, Opie havia se tornado amiga do homem com quem teve seu primeiro encontro, e ele a encorajava a se vestir e agir de maneira mais ousada. Ele se passou por pai dela para que pudesse fazer uma tatuagem, o que confirma que ela tem menos de 18 anos. Ele a encorajava a ser mais ousada perto do pai dela. Honestamente, parece que ele estava manipulando-a como um todo. No fim de semana, após o término do namoro do pai de Opie, ele bebia em excesso e o original poster lhe servia bebidas. Ela diz que gosta de ser dona de casa e se descreve como uma espécie de namorada dele. Citação.
Normalmente sou muito boa em me controlar e ser cuidadosa, mas algo em mim simplesmente estalou e eu disse, dane-se. Me vi ficando nervosa só de pensar nisso. Sério, faz o quê? 1 ano desde que comecei a pensar nisso. Servi várias cervejas e até fiz 1 ou 2 drinks com vodka pra ele. Ele me ofereceu pra beber, mas eu nunca quis mexer muito nisso por causa da minha medicação e terapia, então eu apenas continuo trazendo o que ele queria. Geralmente ficamos no sofá e apenas conversamos e relaxamos como em todos os finais de semana. Ele desabafou comigo pela primeira vez, sobre os problemas no relacionamento com a namorada. Eu continuei dizendo que ele merecia algo melhor, pois era um bom rapaz. Acho que era apenas eu projetando a mim mesma. Ele me perguntou sobre minha vida e eu contei que não tinha namorado e que o único cara com quem eu conversava sugeriu que eu encontrasse a pessoa certa pra mim. Percebi que ele estava muito bêbado e emotivo. Sugeri que desacelerasse e ofereci pegar água para ele, mas ele queria mais uma cerveja. Acho que ele se interessou pela minha história porque pensou que eu estava solteira e não sabia que eu tinha alguém na minha vida. Minha amiga continuava me mandando mensagens e eu não sei o que é, mas finalmente eu simplesmente disse, dane-se, e comecei a flertar com meu pai como nunca antes. Eu já estava apenas usando uma regata, então fiz o que qualquer garota trans louca poderia fazer e disse ao meu pai que achava ele bonito e que qualquer garota deveria gostar dele, e acho que ele levou sinceramente como um elogio e começou a falar sobre como eu me transformei em uma jovem mulher incrível e como eu me destaco tanto agora e eu me senti realmente corada instantaneamente. Foi diferente ouvir meu pai falar sobre mim do que minha amiga online. Eu disse a ele como o admirava e como ele era forte e viril e como estava triste sobre a mamãe e minha última namorada. Comecei a me aproximar dele até estar ao lado dele e aconchegar-me nele. Isso não é incomum, mas esta noite senti a faísca certa. Eu estava sendo o mais fofa possível, aconchegando-me nele e olhando para ele. Acho que ele percebeu que eu estava agindo estranho, mas ele também estava muito bêbado, então ele simplesmente passou o braço em volta de mim. Não acho que ele soubesse o que fazer. Eu mesma não sabia se deveria tomar a iniciativa, mas fiz mesmo assim. Comecei a colocar minha mão direita na coxa dele. Pensei por um segundo que deveria parar, mas às vezes não consigo me controlar e essa foi uma dessas vezes. Sua cabeça balançava devido às cervejas, mas eu percebia que ele começava a entender. Eu não sabia o que fazer. A empolgação passou e eu estava ficando mais nervosa, mas já tinha ido longe demais. Meu coração estava disparado, você nem imagina. Para resumir a próxima parte, a mão do Opi estava em um lugar onde não deveria estar e após um momento, o pai dela a afastou e recuou perguntando o que ela estava fazendo, ao que ela respondeu que estava se aconchegando. Ela recuou a mão e ele não reagiu de imediato. 1 minuto depois, ele a afastou novamente e perguntou, de forma mais firme, o que ela estava fazendo. Ela retirou a mão e ele quis saber o motivo. Ela explicou que era porque ele estava estressado e ela desejava ajudar. Ele disse a ela para ir para a cama e que não deveria estar fazendo isso, que estava indo para o inferno, mas desta vez não moveu a mão dela por um tempo. Ela não encontrou as palavras para expressar seus sentimentos, então apenas o beijou e disse que estava apaixonada por ele. Ele eventualmente se levantou, disse ao original pôster para se acalmar e disse que estava bêbado e passando por muita coisa, ao que ela respondeu que estava tudo bem e que ela só queria fazer ele se sentir bem. Neste ponto, ela basicamente se forçou sobre ele, citando: "Eu não queria que ele tivesse tempo suficiente para me dizer para parar." E você pode imaginar o que aconteceu depois? O original pôster afirma que ele eventualmente se envolveu, mas não vamos distorcer essa situação. Ela embebedou o pai e o agrediu, citação, ele olhou para mim e me perguntou o que tinha feito. Seu rosto parecia que ele tinha matado alguém. Eu agarrei seus braços e disse a ele que estava tudo bem, que eu queria isso e que ele queria isso e que nada havia mudado, que eu fiz isso por nós e sei que foi um momento terrível, mas comecei a chorar e dizer a ele o quanto eu o amava. Ele recuou, dizendo que precisamos refletir sobre o ocorrido e conversar quando estivéssemos lúcidos. Como um zumbi, me afastou e foi dormir para clarear a mente. Eu sei que existe uma conexão real. Eu sei que ele se abriu, mas acho que forcei demais e agora ele está distante. Não falamos sobre isso novamente e já faz um tempo. Eu não posso ignorar e não sei o que fazer. Felizmente, os comentários neste post foram muito mais racionais do que aqueles no primeiro post da original poster, e todos estavam repreendendo-a por agredir o pai dela.
A falta de autoconsciência da original pôster é realmente desconcertante e muito preocupante. Ela respondeu a um dos comentários justificando o que aconteceu, dizendo que ele, na verdade, não a impediu, como se ele não a empurrar fisicamente fosse o mesmo que consentir. Vários outros comentaristas estavam fazendo observações na tentativa de fazê-la entender o quão errada ela estava naquela situação, destacando como seria diferente se ele fizesse com ela exatamente o que ela fez com ele. Ela eventualmente deletou a postagem, presumivelmente porque percebeu que não soava bem, para dizer o mínimo, mas eu não acho que ela realmente teve uma epifania, pois o comentário mais recente, que foi no mês seguinte na postagem, onde ela descreveu seu primeiro encontro com um homem, dizia: "Meu pai realmente gosta do nosso tempo juntos agora." Eu não sei e não tenho certeza se quero saber se isso significa que essa situação aconteceu novamente e que algum tipo de relacionamento confuso além do típico relacionamento pai e filha resultou disso, ou se eles de alguma forma superaram isso e não falaram sobre isso novamente. Essa história não é apenas horrível, mas também bastante trágica. Opie admitiu ter tido uma criação privilegiada comparada a outras pessoas trans, mas a disforia de gênero pode ser muito traumatizante. Os homens com quem se envolveu após a transição provavelmente também contribuíram para seu trauma. Será que se não tivesse passado por isso, ela teria feito o que fez? Isso não é de forma alguma uma tentativa de justificar. Apenas estou tentando propor uma possível explicação, pois alguém deve nascer com esses interesses, ou eles são moldados pelo seu ambiente, geralmente traumas que ocorrem desde tenra idade. Também não estou sugerindo por um segundo que ser trans significa que alguém é mais propenso a se sentir atraído pelos pais, mas ela mesma mencionou que pensava que isso poderia estar ligado a ser trans. Talvez a confusão inicial sobre sua identidade de gênero pudesse ter se manifestado em uma confusão menos específica sobre sua identidade em geral. Obviamente, isso não se aplica à maioria das pessoas trans, todos são diferentes e suas respostas ao trauma variam muito. Claro que a original pôster é totalmente responsável por suas próprias ações, mas eu também colocaria parte da culpa nos usuários que comentaram no primeiro post, incentivando-a a escalar a situação e tentar algo com seu pai. Ela me parece uma pessoa bastante impressionável e eles basicamente deram a ela luz verde, dizendo que seu pai, obviamente, estava interessado nela. E embora parecesse ter algumas dúvidas no início, no final ela parecia totalmente convencida de que era o que ele queria. Talvez a situação tivesse sido diferente se ela não se encontrasse em uma câmara de eco e, em vez disso, as pessoas tentassem fazê-la entender. Mas acho que nunca saberemos. De qualquer forma, é óbvio que a original pôster precisa de ajuda profissional e provavelmente deveria estar presa pelo que fez. Acredito que se não for controlada, ela agirá de forma semelhante novamente e possivelmente intensificará seu comportamento, pois parecia não demonstrar remorso ou sequer entender que o que fez estava errado. Compartilhe suas opiniões nos comentários e mencione outras postagens perturbadoras do Reddit que você gostaria que eu abordasse. Se você gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever e deixar uma gorjeta clicando em agradecer abaixo deste vídeo. Um enorme agradecimento aos meus patrocinadores e membros do canal cujos nomes estão na tela, realmente aprecio o seu apoio. Obrigada por assistir, até quinta em um novo vídeo.